celular não tinha câmera, você usava o celular para ligar. Era isso. Ponto. Não, e aí hoje em dia... Né? A gente... Vamos revelar nossa idade aqui, mas a gente é da época que a gente usava fotografia em filme, né? Então, a minha primeira câmera foi de filme. Acredito que a sua também. Fala galera, bem-vindos a mais um Papo de Marqueteiro. Aqui é a Daniela e hoje então eu tô com o Ricardo pra gente trazer um episódio um pouquinho diferente do que a gente vem trazendo nos últimos episódios. Conta aí pra galera o que a gente vai fazer hoje, Rick. Fala galera, aqui é o Ricardo, como a Dani disse, aí vamos fazer hoje um episódio um pouquinho diferente. Vamos contar um pouco da nossa experiência, como a gente se conheceu na faculdade, como que a gente pensou aí de trabalhar junto com fotografia, um pouquinho da minha história e da onde eu vim, como que foi criado aí todo o meu repertório de vida, de profissional, e também falar um pouquinho da Dani, como essas histórias aí se encontram e por que a gente chegou hoje no marketing. Porque o marketing foi uma área que chamou tanta atenção assim da gente. Fala aí, Dani, por que você escolheu o marketing? Qual foi aí, o que te trouxe essa curiosidade, ou por que você decidiu ir para a área do marketing? Cara, é bem engraçado até, porque marketing não foi a minha primeira formação e nem foi a minha primeira escolha, né? Eu cursei técnico eletrônica no ensino médio, eu já era musicista, né? Eu sou musicista desde os 12 anos, e eu tinha muita vontade de trabalhar com produção musical, né? Então eu queria trabalhar ali nos bastidores da música, e eu fiz eletrônica, e o meu intuito era fazer ali, talvez, uma engenharia elétrica, engenharia eletrônica, alguma coisa assim, e depois procurar uma especialização em engenharia de som, né? Só que aí, quando eu fui cursar a faculdade, eu percebi que engenharia de som era uma faculdade que só existia, né? Uma pós que só existia no exterior. Então eu pensei, putz, eu vou fazer 5, 6 anos de engenharia para depois ficar naquela dúvida, né? Se eu vou ter condições de estudar lá fora. Então eu acabei escolhendo outras faculdades, né? Acabei desistindo desse caminho e resolvi cursar faculdades de produção musical, audiovisual, que foi o primeiro vestibular que eu fiz, né? Então eu prestei audiovisual na USP, eu prestei mediologia na Unicamp, rádio e TV na Unesp e produção musical na FATEC. Acabei cursando quase um ano de comunicação social com habilitação em mediologia na Unicamp, mas tudo lá era muito focado em cinema, né? E eu queria muito essa parte da música, da produção musical. Então eu resolvi sair, né? Eu saí sem ter prestado em outro vestibular, eu saí ali no meio do segundo semestre, desisti. E aí eu falei, tá, e agora? O que eu vou fazer, né? E eu gostava muito dessa parte dos bastidores, do mercado e tudo mais. Eu falei, putz, já sei. Vou ir pra área do music business. E aí que entrou o marketing, porque eu acho que o mercado da música, né, ele tem muitas coisas interessantes. E aí, né, eu ainda tinha aquela questão do lado B, então eu falei assim, pelo menos se eu não conseguir trabalhar com music business, marketing é uma área que eu gosto muito, eu gosto de estudar mercado. E eu vou ter a possibilidade, né, de trabalhar em qualquer empresa, porque marketing ali é muito amplo, né? Em todos os setores você tem um departamento de marketing. E você, conta pra gente aí, como que você chegou no marketing? Então, eu trabalhava, na época que eu decidi pelo marketing, numa instituição em São Bernardo do Campo, que era a Fundação Criança de São Bernardo do Campo, e meu trabalho era totalmente diferente, que tem a ver com o marketing no sentido de mercado. É nesse sentido mais de comunicação. Então, era educador social, dava aula de música. Nessa instituição, eu passei por vários setores, assim, né? Então, comecei por acolhimento, que é o abrigo. Então, era no cuidado com essas crianças. Então, é uma outra vibe, uma outra pegada. Mas o que serve ainda é você entender a pessoa, você entender como que funciona toda a questão de comportamento das pessoas em determinados lugares, em determinados estímulos. Então, ali me trouxe uma bagagem nesse sentido de você entender mais a pessoa dentro do estímulo que você pode dar, da resposta e do cuidado. E aí eu fui depois para uma área mais de dados dentro do trabalho da criança infantil, que foi lá para 2014. E aí eu comecei a ver que eu tinha muita habilidade para essa questão de dados, de análise, de planilha, E aí eu queria mudar de área, eu não queria ficar mais nessa área da educação social, no sentido de trabalho, né? Porque eu ainda trabalho, eu continuo num projeto social como voluntário. Mas eu queria alguma coisa diferente e também estava naquele auge do marketing digital do lançamento, né? Do infoproduto. E aí eu fiquei interessado, comecei a pesquisar, descobri a FATEC Sebrae. Então foi aí de uma experiência com manipulação de dados, que aí depois eu vi que o marketing
era muito mais isso do que antigamente eu tinha visão que era a parte da comunicação, e aí veio esse interesse, eu prestei o vestibular, passei e comecei em 2015 na FATEC Sebrae. Show, e me conta aí, você acha que o marketing, né, quando você cursou, ele correspondeu às suas expectativas ali para mudança diária, enfim, como que você lidou com essa mudança? Eu acho que correspondeu, mas eu acho que tem algumas ressalvas do curso, assim, não que eu queira criticar, até porque o curso era novo, mas assim, é muito bom, mas assim, algumas ressalvas no sentido de que ele focou muito, né? Sei lá, se você pensar, o nosso curso focou 75% ou 80% no offline e 20% no digital, mas hoje a realidade praticamente, e foi até um dos nossos primeiros episódios, que o digital ele vai dominar o mercado, ele não vai ser só digital, mas ele vai ter, eu acho que vai trocar, vai inverter o que as faculdades, pelo menos a que a gente estudou ainda, foca mais no off e pouco no digital, acho que vai inverter. O digital vai ter mais espaço, vai ter mais, vão usar mais o digital e o off vai existir, ele nunca vai deixar de existir. Então eu acho que correspondeu à minha expectativa, no sentido de mudança diária, porque realmente é uma área que eu acho mais gostosa de trabalhar, porque lidar com pessoas é muito bom também, mas tem suas dificuldades ali no dia a dia, no trabalho, porque não é só, aí você tem que lidar com a equipe, tem que lidar com o atendido, então, e o marketing ele vai lidar com pessoas, mas é no sentido mais back, né, fora daquilo, ele vai analisar as pessoas, vai analisar o mercado, analisar a persona, mas tudo isso não é diretamente num atendimento, né, assim, diretamente, ele tem a ver com o atendimento, de saber, de conhecer a pessoa, de entender, mas é um pouco diferente do que eu tinha. E você, teve aí alguma matéria que você, tipo, curtiu mais, ou algo do curso que você achou mais interessante, assim, para o seu dia a dia, para sua vida? Conta aí pra gente. Bom, vamos lá. Eu acho que o curso como um todo, eu achei ele bem estruturado, né? Eu concordo com você quando você diz que a gente precisa remodelar, né, algumas disciplinas ali na grade curricular para corresponder mais à realidade atual, né, que hoje é quase que 100% digital, mas eu acho que os conceitos são os mesmos, né? Então você precisa ter aquele conceito inicial, né, sobre o marketing, sobre a história, sobre os 4Ps, tudo que a gente vem falando, e aí você acaba aplicando isso de forma digital, né? Mas concordo que a gente precisa de mais disciplinas que já abordem isso para você sair um pouco mais preparado, né, da faculdade. Mas uma disciplina que, assim, para mim eu gostei muito foi a disciplina de pesquisa e inteligência de mercado, né? Eu sempre gostei muito de dados, assim, sempre fui uma pessoa muito de exatas, né? Até comentei anteriormente que eu talvez tivesse cursado engenharia, então eu realmente sempre fui uma pessoa muito de exatas. E eu acho que é muito interessante, sabe, essa análise do mercado, essa parte mais do backstage do marketing, né, como você comentou. O marketing, ele até tem essa parte de interação, tem algumas funções do marketing que são muito mais ligadas ao atendimento, à relação com as pessoas, mas eu sou apaixonada pela parte analítica do marketing, né, então eu acho que essa matéria foi uma das que mais se destacou pra mim, tanto que eu acabei cursando, né, recentemente uma pós em Big Data e Inteligência de Marketing, até dentro dessa mesma linha de estudos. Então, Dani, eu tava aqui ouvindo você falar que é de exatos, que talvez cursaria um curso de engenharia, mas a gente sabe, quem é seu amigo há muito tempo, já sabe, quer dizer, há muito tempo. Eu não sou de tanto tempo assim, né? A gente tá desde 2015 na faculdade. Desde 2015 ali, né? Mas assim, você é musicista, desde novinha, né? 9 anos, não sei quanto que... Desde os 12. Eu comecei a tocar com 12 anos, comecei ali no violão, né? Depois fui pra guitarra e aí não parei mais. Então, aí a gente pensa, porque a maioria das pessoas, né, isso é um estereótipo, viu tocando um instrumento, viu desenhando, viu pintando quadro, viu fazendo alguma arte, atuando, é de humanas, porque a pessoa já vai viajar, já é mais de humanas, e você tem esse paradoxo, você tem esse lado mais analítico, só que se a gente pensar, a música também tem, né, um lado mais analítico, tem esse outro lado. Acho que tem aqueles estereótipos, né, estereótipos estão aí pra ser quebrados. Eu sempre fui meio ovelha negra nesse sentido, né, até quando eu tava na Unicamp, eu era a única pessoa que queria trabalhar com produção musical, todo mundo queria cinema, mas eu acho que, assim, a música, ela tem também, né, uma parte muito analítica ali, né, toda a parte de escalas e tudo mais, que é muito racional, mas, sei lá, eu acho que é legal você ter essa balança, né, entre o analítico ali e tudo mais, e a música que ela tem essa questão mais espiritual, mais sentimental, então acho que forma um equilíbrio muito legal. Se eu for trazer pra mim, eu toco. Minha primeira experiência musical foi aos 9 anos, né, porque eu cresci na igreja, então com 9 anos já comecei
a tocar bumbo, uma experiência musical um pouco mais assim guiada, né? Eu gosto da área de exatas, eu tenho até uma certa facilidade, não vou falar que eu sou expert em matemática, mas também não sou tipo aquele de humanas que trava e é extremamente difícil exatos. Eu tô ali no meio do caminho, mas eu sou mais voltado assim para humano, essa coisa mais da sensibilidade, do negócio de tentar entender o porquê da dificuldade, não sei, porque o exato, ele também tenta entender o porquê, mas ele tá mais focado nos padrões, né, nas sequências, naquilo que faz com que você identifique um dado de forma mais analítica, uma forma mais precisa, né? E eu tenho esse lado um pouquinho de exatos, mas eu tô sempre buscando uma subjetividade no dado, né? É uma viagem, eu peguei música desde pequeno e acabei puxando essa coisa de humanas, né? Porque às vezes ali num dado, o dado ele tá ali que é para ser dado, e aí eu tento às vezes ficar entendendo subjetividade. Então às vezes isso também acaba em momentos ajudando e em momentos também acaba atrapalhando muito subjetividade onde tem dados. É engraçado você falar isso, porque há 5 minutos atrás você falou que entrou no marketing justamente por essa questão mais backstage, mais análise de dados. Então, é muito legal a gente ver que dentro do marketing a gente tem muito disso, né? De pessoas que são ali, que elas caminham muito bem entre várias disciplinas, e acho que é uma tendência hoje, né? Você precisa ser multidisciplinar. Verdade. E achei interessante também você comentar que você começou no bumbo, porque eu, por exemplo, sou sua amiga há muitos anos e eu não sabia. Pra mim, você sempre foi flautista. Então, conta aí um pouco mais sobre a sua história com a música. Então, foi assim. Na igreja onde eu tocava, a banda lá, que na época, né, lá da década de 90, lá, né, já tô meio velhinho, então eu já comecei a tocar na década de 90. A banda da igreja estava precisando de alguns instrumentistas e não estava conseguindo realocar, não estava conseguindo músicos dentro da igreja para estudar e vir tocar. E aí, como eu era o filho do maestro da banda, né, e aí quem é filho de maestro ou de algum dirigente aí de banda ou de orquestra vai saber o que eu tô falando. Ele falou, bom, eu preciso de músicos, eu tenho um filho em casa, eles vão aprender a tocar música. Então, no início, para tocar bumbo, eu não tinha, assim, logo uma vontade de ir lá e tocar, mas passando alguns meses depois eu já curti muito, e tanto que até hoje sou flautista, né, me formei em flauta. A música realmente me mudou e eu gosto da música. Mas esse começo foi assim, então precisava, na época, e aí tipo, filho do maestro, vai aprender a tocar o instrumento que tava precisando. E depois eu curti muito, porque o bumbo é o que faz a marcação ali do ritmo, né, da banda. Que faz toda a base ali, que tem até um pouco a ver com o contrabaixo que você toca, né? O bumbo não é exatamente, mas ele tá ali conversando, né? Não, com certeza. Eu ia fazer até esse gancho que você falou do bumbo, né? Dessa questão de não ter ninguém pra tocar isso e você vai aprender. E é engraçado como tem alguns instrumentos que são assim, né? Eu, particularmente, eu gosto muito do contrabaixo. Eu comecei a minha história musical no violão e logo um mês depois eu tava na guitarra. Mas eu sempre gostei muito do contrabaixo e eu comecei a tocar porque eu realmente gostava, mas eu vejo que muitas vezes, assim, nos eventos da escola, eu sempre acabava sendo aquela pessoa que tocava em quase o evento inteiro, porque não tinha aluno de baixo na escola, então só tinha eu tocava em todas as bandas. Então é bem engraçado mesmo, assim, tem alguns instrumentos que às vezes você começa neles ali, né, por alguma coisa do destino, não foi o meu caso, mas foi o seu, e a gente acaba tomando gosto pelo instrumento, né? Sim, acaba. E é até engraçado, porque você falou do bumbo e o meu instrumento, assim, dos sonhos, tem até uma ali atrás, era a bateria, né, cara? Eu sempre quis aprender a tocar bateria e hoje eu toco guitarra, violão, baixo, teclado, piano, canto, e eu não toco bateria, cara. Então, tipo, o destino é muito engraçado, né? Você até tem, mas ainda não toca, né? É muito engraçado, eu também acho. Às vezes você... Exatamente. Tipo, eu tenho uma bateria aqui atrás, porque aqui eu tô no meu home studio, né? Um espacinho que a gente fez aqui em casa pra ensaiar, né? Eu tinha algumas bandas. Atualmente a gente tá parado por causa da pandemia, obviamente. Mas a gente ensaiava aqui, né? Então eu tenho essa bateria eletrônica aqui pra ensaiar. Mas assim, eu até sento nela de vez em quando, faço algum som, mas realmente, assim, é um instrumento que eu não consigo dizer eu toco bateria, né? É um sonho aí que eu pretendo realizar em breve ainda. Sim, E aí você falou também, tipo, nossa, você é mais de humanas e acabou falando que o que te puxou pro marketing foi a parte de dados, que é da de analíticos. E aí eu fiquei pensando aqui também. Na verdade, o marketing também, na época, ele era muito tipo a profissão, né? E hoje, se você acompanhar YouTube, você acompanhar... todo mundo entende que o marketing, de alguma forma, ele vai ajudar todos os empreendimentos, os comércios, os empreendedores
aquela pessoa que tem uma lojinha no bairro, aquela pessoa que tem um açougue, que tem um mercadinho no bairro, ou um empreendedor que está ali lançando as bijuterias. Todo mundo entende que o marketing, de alguma forma, ele te ajuda a você gerir melhor ou você fazer o seu empreendimento crescer, você fazer as pessoas conhecerem mais. Então, um pouco foi dados e um pouco foi disso também, porque eu falo, é um marketing, eu preciso estar nessa onda, porque assim, é uma coisa que a gente conversou no outro podcast dos dados e a gente trouxe a polêmica se o computador, se a máquina, né, a inteligência artificial vai substituir o homem ou não, ele tem um pouco a ver com essas novas profissões, né? O marketing, e principalmente o marketing digital, ele tá nessa esteira das novas profissões. Sim, você precisava surfar um pouco dessa onda azul, né? Desse grande oceano azul que é o marketing. Mas é até engraçado esse ponto que você colocou, porque a gente começou ali, né, em 2015, a gente foi a segunda turma a se formar pela FATEC Sebrae, então o curso era realmente novo lá na FATEC, né? E eu acho que assim, o marketing ele começou a explodir nessa parte do digital lá para 2010, 2012, mas em 2015 ele ainda estava assim, né, começando a ganhar mais força para, como que eu posso dizer, para a população em geral, né? Sim. Ele era muito grande já dentro da galera do mercado, mas para a população geral não era tanto como você colocou agora, de todo mundo ter essa noção de que eu preciso trabalhar com marketing para crescer. E acho que ele tinha até uma questão ali de ser meio, como que eu posso dizer, não mal visto, mas tinha aquela coisa, preciso cortar o orçamento, eu vou cortar no marketing, porque o marketing não vai me trazer retorno. E hoje em dia a gente tem o contrário, né? Hoje em dia, tipo assim, o marketing vai fazer a minha empresa escalar. Então é bem engraçado essa relação que a gente tem com o marketing, né? Porque eu acho também um pouco com o marketing que o mercado tinha, não as grandes corporações, talvez, algumas até, mas assim, de pequena empresa, média empresa, que eu acho que é onde normalmente se cortava primeiro o marketing, né? Porque eu acho que se tinha muito a ideia de que, essa é a minha visão, aí você já pode discordar, trazer sua visão. Eu acho que as empresas de modo geral, as pequenas, as médias, elas tinham muita visão que o marketing era só comunicação. Sim. Que ele não era uma inteligência de mercado, que ele podia entender o mercado e trazer melhores dados para quem tomasse a decisão tivesse uma visão melhor do mercado para tomar decisões melhores. Era muito o marketing, o comercial na TV, é o outdoor, é o banner, porque era a parte da comunicação só. Eu acho que então quando se sentia que a coisa apertava, corta essa parte de comunicação, que também é importante, né? Mas assim, eu acho que o marketing como uma estratégia de mercado, de inteligência de mercado, se perdia nisso, né? Sim, porque o marketing, né, assim, a gente pode falar bem, ele é uma coisa que você trabalha, né, a médio e longo prazo. Existem casos em que você tem um resultado astronômico a curto prazo, mas via de regra, ele é uma coisa que você vai trabalhar a médio prazo, né? E essas empresas, elas tinham aquela sensação, né? Não vou dizer todas, mas algumas delas tinham aquela sensação de que marketing era despesa, porque não retornava esse dinheiro. Então você investe X reais em publicidade e esses X reais não volta tão rápido, né? O marketing ele é um trabalho mais de formiguinha em muitos casos. Então acho que até por isso que ele era muito cortado, como o primeiro a ser cortado. E hoje em dia as pessoas já estão fazendo o caminho inverso, porque eles estão percebendo que no longo prazo é muito mais rentável você investir em marketing do que você não investir, né? E você ficar pra trás e correr o risco de até falir, né? Enfim. Hoje em dia é isso aí. A galera tá essa visão de que o marketing pode mudar o seu comércio, o seu empreendimento. Ele pode dar uma alavancada e aí também eu acho que muito do que você fala também, né? É de médio a longo prazo. Não são todos os trabalhos de marketing que vão virar Aí já vou fazer o trocadilho, né? Virar um viral. Não é todo o trabalho de marketing, não é tudo que viraliza e que de repente explode. Não é assim. O marketing não é sempre que acontece um viral. Tanto no sentido de vídeo, né? Que hoje é muito na moda, ou você viralizar um vídeo seu, algum vídeo engraçado, quanto viralizar no sentido de que a sua estratégia de marketing foi tão viral que rendeu muita grana. Então muitas vezes é de médio a longo prazo, que você vai colher depois dessa formiguinha que você foi trabalhando, você foi fazendo, você foi construindo um castelinho ali, até uma hora que você vê ele grande. Não, com certeza. E eu vou até aproveitar aqui que você puxou o gancho de fazer vídeos virais, né? E vou trazer aqui, talvez você que esteja ouvindo aqui o Papo de Marqueteiro não saiba, mas eu e o Ricardo, a gente não trabalhava inicialmente com marketing. A gente se conheceu na faculdade de marketing, mas o primeiro trabalho que a gente fez junto foi com fotos e vídeos. Então, conta aí, Rick, como que aconteceu isso daí? Então,
Fotografia e vídeo pra mim, desde pequeno, foi sempre assim uma paixão, uma curiosidade. Eu via aquelas câmeras grandes na mão das pessoas e eu vou fazer agora uma volta, eu sou da época, eu nasci na década de 80, então na década de 90 o celular não era uma realidade, né? O celular era um tijolão, o celular não tinha câmera, você usava o celular pra ligar, era isso, ponto. Não, e aí hoje em dia... Né? A gente... Vamos revelar nossa idade aqui, mas a gente é da época que a gente usava fotografia em filme, né? Então, a minha primeira câmera foi de filme. Acredito que a sua também. Sim, e para você ter uma câmera, pelo menos na época, na minha realidade, você ter uma câmera de vídeo era muito difícil, eram poucas pessoas que tinham essa câmera. Então, por exemplo, quando a gente fazia as reuniões sociais lá da igreja mesmo, eram poucas pessoas que tinham a câmera. Então, todo mundo procurava essas pessoas, porque, era muito diferente. Câmera de vídeo, então, era raríssimo mais ainda. Acho que era um que tinha. De um lugar onde se reunia lá, 400 pessoas, uma pessoa tinha uma câmera de vídeo. Então, é uma realidade que era muito diferente. E aí isso me criava muita curiosidade, porque também essas câmeras elas eram totalmente automáticas. Você não sabia o que você estava mais ou menos fazendo. Pelo menos as mais baratas assim que a gente tinha acesso eram as automáticas. Você colocava o filme, rodava lá o vídeo, tirava. Então queimava muito. A minha primeira câmera, ela não era nem automática nesse sentido. Ela era uma câmera da Barbie, rosinha, assim, que você colocava o filme e você tinha que girar a manivela pra passar o filme pra próxima foto pra poder tirar. Aqui a gente teve aqui na família foi uma Kodak. Você tinha aquela alavanca, você puxava aquela alavanca, o filme rodava. Então você fazia e voltava, a alavanca. E a emoção de tirar esse filme da câmera, hein? Nossa, sem queimar ele Isso, inteiro. Se você abrisse ele antes dele acabar, então você tinha que estar de olho ali na contagem. Você tinha que estar, o filminho vai passando, você ia contando. Pois é. Abriu sem ter terminado, queimava o filme inteiro. Ou uma foto que não saía direito, ficava escura. Exato. Porque você comprava, o ISO era fixo. Eu vou falar um pouquinho só de coisa assim técnica, não vamos aprofundar porque o objetivo aqui não é fotografia, mas o ISO era fixo, você escolheu aquele ISO. Só que eu não sabia, a gente não sabia. A gente ia nas lojas, comprava um filme pra máquina. E aí eles falavam 400, 800. A gente não entendia isso, a gente falava, dá mais barato, 400. Aí você ia tirar foto à noite, aniversário, as coisas, saía escura. Porque às vezes o flashzinho... Só saía a velhinha, né? Sim, o flashzinho que vinha embutido, às vezes não funcionava direito. Então tinha isso. E aí eu sempre tive curiosidade, foi daí que partiu. Quando eu, em 2015... já meio que organizei minha vida financeira, já estava meio que organizado e fui pro marketing. Olha para você ver como eu ainda tinha uma visão um pouco. Eu ainda tinha um pouco que o marketing era dados, mas também era comunicação. Eu tinha mais eu preciso de saber me comunicar melhor. Então eu fui comprar uma máquina lá na Santa Efigênia, a famosa Santa Efigênia. Comecei com aquela T5i. Comprei e aí comecei a mexer. A famosa Santa Efigênia, onde você encontra até a tua mãe digitalizada, né, cara? Pra quem não é de São Paulo... É verdade. Talvez não entenda a piada, mas aqui na Santa Efigênia, cara, tudo que você procurar lá, você encontra. Tudo. É bizarro. E aí foi assim, aí eu comecei a experimentar a câmera, fiz alguns cursos online, conversei com alguns fotógrafos que já tinham experiência e eu fui aprendendo. E aí foi quando, na faculdade, eu comentei com você falou, nossa, eu também curto pra caramba fotografia. E aí a gente começou a trocar ideia de fotografia e descobrindo que os dois tinham conhecimento, estavam aprendendo, cada um tinha uma máquina, né? Sim. E aí a gente foi indo. Não, muito louco. Eu comecei a fotografar, né, assim, profissionalmente ali junto com você, perto de 2015, mas a minha história com a fotografia também vem de longa data, então eu comentei, né, eu tive uma câmerazinha da Barbie ali, né, quando eu era criança e tudo mais, mas eu comecei a me interessar muito pela parte de vídeo inicialmente, porque desde que eu comecei a tocar, né, quando eu tinha 12 anos, eu gravava alguns vídeos, eu tinha aquelas Sony Handycam, né, que na época era tipo, nossa, foi um investimento comprar aquilo, e eu fazia meus próprios vídeos pro YouTube. E aí acabei tomando gosto e tudo mais. E quando eu entrei na Unicamp, eu tive uma disciplina de fotografia. Aí eu falei, putz, cara, isso é muito legal. Eu vou entrar nesse mercado também. E aí foi quando a gente começou a conversar na faculdade. E é muito engraçado, né? Porque a gente veio de lugares diferentes, né? Viemos de cidades diferentes. Você era do ABC, eu era de São Paulo. Ao mesmo tempo, a gente era a nossa segunda faculdade nos dois. E a gente acabou escolhendo marketing. A gente era fotógrafo, a gente era músico. E, tipo, hoje a gente faz um pouco de tudo, né? É muito louco isso. E uma curiosidade, você falando agora que eu era do ABC. Mas se eu for contar a minha história desde o começo, eu me mudei pro ABC com 19 anos.
Então, até os 19 anos, eu cresci em São Paulo, na cidade de São Paulo. E onde você morava em São Paulo? Até os 19 anos. Não, mas onde? Na zona leste de São Paulo, ali na região ali do Parque Sapopemba, Parque Santa Madalena. Boa. Jardim Elba, zona leste de São Paulo mesmo, não é aquele Itaquera, que você também tá na zona leste, eu tô né? na zona leste também, mas também não tô em Itaquera, tô aqui na região da Penha, mais ou menos. Da Penha. E eu tava ali na região, ali perto da Vila Prudente. Então, do zero até os meus 19 anos, a minha vivência sempre foi mais em São Paulo. Mas assim, como era divisa, ali onde eu morava em São Paulo, que eu ainda tenho um monte de familiares lá, é divisa com Santo André. Então, com 19 anos, eu me mudei pra Santo André. Mas assim, as coisas é muito próximo, né? Quem não conhece São Paulo, região do ABC, a gente tá meio que... É uma grande São Paulo mesmo, assim, porque tá tudo meio que próximo. Tem São Caetano, que é divisa com São Paulo, tem Diadema, que é divisa com São Paulo, o ABC tá bem coladinho ali com a cidade de São Paulo. Cara, legal, não sabia que você tinha morado em São Paulo e eu tô aprendendo aqui junto com vocês, galera. Mas voltando essa parte da fotografia, então, né, a gente fez alguns trabalhos com fotografia antes de nós dois começarmos a empreender no marketing, né, ali de 2017 até 2020, mais ou menos. E acho que teve um evento muito marcante, assim, pelo menos pra mim, que foi quando a gente fotografou o show da Anitta com o Nego do Borel, né? Conta aí mais pra galera como é que foi isso. Foi uma aventura, assim, pra gente, né? Porque era o primeiro trabalho grande, assim, numa casa de show enorme. A gente ia entrar ali como fotógrafo, né, junto com o pessoal da imprensa. E você ter que ter aquela velocidade ali já de configurar a câmera, de mudar a luz, de entra o artista. E num show, não sei se vocês sabem, a gente descobriu ali na hora, que quando um artista entra pro fotógrafo que não é da casa, que foi o nosso caso, a gente estava fazendo uma cobertura de fotografia, você tem poucas músicas, então tipo... Começou, o cara fala, entra, fotografa, dali 2 músicas você sai. Então você tem que em 2 músicas fazer os seus melhores cliques. Você configurar, você tem que fazer aquilo ali render. Então pra mim foi uma experiência muito bacana. Você tem que já colocar tudo aquilo ali que você aprendeu da prática, né, da teoria, sobre mudança disso, muda aqui, muda ali, foca e pôr na prática numa velocidade incrível, assim. E você tem todo o cenário, a luz, que foi muito legal. A gente vai jogando aqui algumas algumas fotos do nosso trabalho. E você, Dani, que pra você como foi? Eu acho que foi uma experiência, assim, incrível, né? Eu, particularmente, meu gosto musical é um pouco diferente, né? Então, assim, até pra você ter aquele feeling da música, né? De pra onde o cara vai, como que vai ser a movimentação do show. Acho que foi um desafio pra mim, mas concordo, acho que foi uma experiência incrível. A gente pôde... Eu acho que eu cresci muito como fotógrafo, né? Fazendo esse show, porque foi uma responsa muito grande, né? A gente foi convidado pelo dono da casa, né, que era um conhecido, a participar também, né, a fotografar junto com o fotógrafo da casa, e foi até interessante, né, porque a gente acabou fotografando mais do que o fotógrafo da casa, porque a gente fotografou os DJs também, e eles acabaram usando algumas fotos nossas, né, na divulgação oficial, então acho que foi muito gratificante essa experiência. Também achei, foi assim, trouxe muitas sacadas do mundo prático ali, da hora que você precisa de fazer a fotografia e buscar o melhor ângulo, buscar a melhor configuração da câmera. Pra mim também foi... Cresci muito depois daquele show. Não, com certeza. Acho que foi muito importante pra gente como fotógrafo, né? Por mais que hoje não seja a nossa profissão principal, né? Trabalhar com fotografia. Sim. A gente ainda faz algumas coisas. Mas então vou puxar aqui um outro gancho. Como que é o Ricardo? Se você está falando do Ricardo atrás das câmeras, né? Como que é o Ricardo na frente das câmeras, então, né? O Ricardo nos palcos, como que foram suas apresentações aí, essa parte musical? Conta um pouco mais. Então vamos lá. Eu falei já um pouco do meu início musical, né, que foi lá com 9 anos, tocando bumbo. Então, esse local onde eu aprendi música foi na Zona Leste de São Paulo, quando eu tava falando com a Dani, Jardim Elba, então não sei quem conhece aí, o bairro do Jardim Elba, que é perto ali de Sapopemba, perto da Vila Prudente, divisa aqui com Santo André. Pra mim, foi assim uma experiência muito boa, porque assim, você tá numa periferia e as oportunidades são diversas para você querer fazer coisas erradas, coisas que não vão te trazer, né, muito futuro, até porque perdi muitos amigos ficaram pelo caminho. Mas a música foi assim muito importante. E aí na igreja onde eu frequentava também a gente não fazia só música, né? Como eu sempre gostei dessa área da artes. Fazíamos teatro, fazíamos apresentações. Inclusive, tem uma curiosidade, que minha primeira apresentação com um microfone na frente de muita gente,
Porque na década de 90, né, a igreja onde eu cresci se fazia muitas apresentações em praças, em lugares abertos. Eles montavam aquele palco e as pessoas iam lá e cantavam, tocavam. E eu com 7 anos fui com a minha prima, ela já devia ter uns 10 ou 12, e a gente preparou durante a semana inteira uma música, ensaiamos, cantando, pôs o playback lá pra tocar junto e a gente ia cantar. Chegando no meio da apresentação, minha prima esqueceu a letra. Aí eu, né, muito cara de pau, com 7 anos, sempre fui meio sincero demais, assim, olhei pra ela, parei de cantar, olhei pra ela e falei assim, não é assim que se canta, você esqueceu a letra? Muito bom. Meu, aquela foi a minha primeira apresentação onde, tipo assim, todo mundo começou a rir do local, imagina uma criancinha de 7 anos pequenininha. Mas se eu lembrando dessa experiência, me trouxe muita experiência de palco, assim, não só como artista, mas de você conseguir se expor e você quebrar esses paradigmas, de você pegar um microfone e cantar, pegar um instrumento e tocar. Então, com 9 anos, quando eu fui tocar bumbo, eu já tinha meio que quebrado o gelo de ficar na frente de um monte de gente. Então, a novidade era um instrumento, mas essa coisa de quebrar, de tocar na frente das pessoas já não era um problema. E aí eu fui tocando. Sim, a música ela proporciona muito isso pra gente, né? Eu acho que a gente cresce muito, não só como músico, como artista, mas como pessoa, né? A gente aprende a se posicionar, aprende a conversar, né? Se comunicar. Mas qual foi o show mais marcante da sua vida? Tocando, o show mais marcante aí... Assim, quando eu tenho 2 momentos musicais que eu penso. Essa é a minha primeira fase. Então, pra mim, a apresentação mais marcante, quando eu era dessa fase mais novo, foi quando a gente foi com a banda para o Paraná. E também na igreja onde a gente ia, tinha o costume de a banda desfilar nas ruas. Acho que hoje está até voltando em algumas escolas, de o pessoal ensinar a banda, ensinar os instrumentos de banda e desfilar em alguns eventos, ou na quadra da escola ou na rua, mas se fazia na igreja, na rua, a gente ia tocando durante a rua. Então, nessa fase, a apresentação que mais me marcou foi essa, onde eu fiquei com o bumbo. Eu era, tipo, 10, eu já tinha uns 11, 12 anos, já era um pouco maior, e aguentei o bumbo, então você fica andando com o bumbo, aquelas pessoas saindo na porta, todo mundo te vendo, pra mim foi muito impactante. Que massa. Depois a outra foi já na fase adulta, já depois dos 18, quando eu comecei a estudar flauta na Fundação das Artes São Caetano. Comecei a estudar lá em 2001. Foi uma apresentação que eu tive com um grupo de camerata, onde o professor Ulisses, até, ele era muito criativo e, ele é um professor fantástico. Ele conseguiu juntar, tipo, um monte de instrumentos. Ele fez o Carmen de Bizet. Ele fez, tipo assim, ele fez um arranjo onde ele colocava cello, flauta, cantora, entrava metais, Então, essa foi uma das apresentações, ele até gravou. Não sei se ele ainda deve ter essa gravação, onde você fazia... A gente teve ali uma experiência próximo de um musical. Que demais. Onde você tinha um papel a se cumprir dentro. Ele não fez exatamente um musical, que a gente se vestiu de personagem, mas as entradas das apresentações seguiam uma lógica dentro do contexto que ele criou ali. Eu acho que nessa época da música foi essa apresentação. E você, qual que foi aí? Teve uma apresentação que mais te marcou? É uma pergunta bem difícil. Eu acho que toda apresentação marca a gente de alguma forma, né? Acho que você, como músico, deve ter o mesmo sentimento. Acho que toda apresentação tem o seu momento especial. Concordo com você. Eu acho que uma das minhas primeiras apresentações, né, que foi na minha escola. Eu tava tocando fazia uns 6 meses só, né? A gente tocava guitarra. A gente teve um trabalho de inglês pra falar sobre bandas de rock. Show. E aí a gente falou assim, cara, a gente vai tocar. Eu e uns amigos ali, né, do ensino fundamental. Eu tava, acho que na 6ª ou 7ª série. E a gente saiu uma música só, cara. A gente tocou Twist and Shout. E a gente ficou o dia inteiro ensaiando aquela música. Tipo, o dia inteiro. Eu tinha passado mal no dia. Tinha comido alguma coisa que me fez mal, mas a gente ficou lá o dia inteiro ensaiando. E no dia seguinte a gente foi tocar. E quando a gente tocou, cara, na minha escola tinha um palco bem grande. Se eu achar uma imagem, eu vou colocar aqui um trechinho no cantinho do vídeo. E a galera curtiu muito, né, a criançada, né, o Twist and Shout. E aí todo mundo ficou pedindo bis e a gente olhou um pro outro e falou, e agora? A gente só sabe tocar essa música junto. Então foi... E agora? Foi bem engraçado, assim. No final das contas, a gente acabou tocando a mesma música de novo, porque era a única que a gente conseguia tocar. Eu ia acabar de falar. Mas acho que foi... É o truque, repete Exato, a música. Foi bem marcante ali pra mim, né? Foi a minha estreia nos palcos como guitarrista. Acho que a minha estreia como vocalista também foi bem marcante. Foi quando eu comecei a estudar canto, né? Lá por 2011,
2011, eu acho, não sei. Mas foi a primeira vez que eu toquei guitarra solo e cantei, né? Então, cara, quando eu saí do palco, acho que se eu tirasse o blazer que eu tava, assim, espremesse, dava pra espremer e sair suor. Então, tão nervosa que eu tava, assim, né? Mas foi muito legal. Eu já ia te perguntar isso. E mais recentemente... Deixa eu só cortar rapidinho, se você suou. Porque eu também, nas primeiras, Nossa, muito, cara. Muito, tipo, eu tava muito nervosa porque, assim, o canto, pra mim, ele sempre foi muito difícil, né? Eu era muito tímida. Tipo, hoje eu posso até não parecer que eu sou tímida, né? Mas eu era muito tímida. E acho que a música, né? Antes disso, a natação, mas a música me trouxe muito disso, né? De conseguir expor, de passar meus sentimentos. E eu tava muito nervosa porque eu nunca tinha cantado. E o canto é uma dos instrumentos mais difíceis pra mim, né? Dentre todos os que eu já experimentei, o canto é um dos que eu tenho mais dificuldade. Então foi um desafio muito grande. Mas é isso, né? A gente precisa vencer e foi muito divertido no final das contas. O canto eu costumo falar que é o que é como se praticamente te deixasse meio que nu. Sim. Porque um instrumento você ainda tem alguma coisa que te coloca na frente, que você... É meio que uma proteção, é meio que uma vestimenta. Exato, e o canto não, né? é sua voz, é você. Você tá ali despido, né? Eu ainda tava tocando, então eu não tava despida de certa forma, né? Porque eu tinha guitarra comigo, mas eu tava no papel de guitarrista solo. Então, assim, foi uma pressão bem grande pra mim na época. Também, é. Mas foi muito legal, era evento de escola de música, não era nada, assim, grandioso, né? Foi muito bacana. E acho que mais recentemente, assim, um show que me marcou bastante foi o que eu fiz no UpABC. Que acho que você até foi fotografar lá pra gente, porque a gente tocou no UpABC, que é um evento aberto, né, lá no ABC, acontece na Faculdade Anhanguera, e é um evento de anime, né, de geek, de jogos, e a gente fez um show bem focado ali em trilhas sonoras, então bastante músicas que a galera curtia, e a gente foi uma das bandas balizadas ali, né, pra tocar no fim da tarde, então a gente tava tocando de frente pro pôr do sol, então, cara, isso foi uma experiência incrível pra mim, tava muito frio, então atrapalhava pra tocar, né, a mão ficava gelada, eu tava tocando teclado, mas, cara, tocar ali com a energia da galera e ver o pôr do sol foi, assim, pra mim, incrível. Foi, aquele pôr do sol tava muito bonito mesmo, foi um dia bem especial, da hora. E ouvindo aí você falando, Dani, eu vi que você falou da natação. Como que foi esse lance aí da natação? Pois é, né, cara, a gente tá aqui em período de Olimpíadas, né? Nossa... Cara, natação pra mim, eu nunca fui atleta profissional, mas eu acho que é um dos esportes que eu mais tenho paixão, assim, eu adoro nadar. Eu comecei a nadar quando eu tinha, acredito que uns 8, 10 anos. Eu nadei por alguns anos, mas sempre foi parado, sabe? Eu nadei um ano, parei 2, nadei de novo. Mas eu acho que, assim, a natação, muito mais do que o esporte como atleta, né? Porque eu nunca fui atleta, eu só participei de eventos da academia. Ela me trouxe um pouco disso que eu te comentei, né? Então, de conseguir conversar, me relacionar mais com as pessoas. Acho que o esporte, ele proporciona muito isso. E até mesmo, assim, começa a trazer aquela questão da disciplina, que aí, quando eu entrei na música, foi algo que veio muito forte pra minha vida, né? Hoje, assim, é uma das filosofias que eu tenho de vida, é a disciplina, é a consistência. Eu acho que muito disso vem da música, vem do esporte. Hoje em dia vem dos meus mentores, né? Do Joel e tudo mais. Porque eu acho que tem uma frase que eu gosto muito, quem é bom em desculpas não é bom em mais nada, né? Então, para de arrumar desculpa, cara, abraça a disciplina como a tua melhor amiga, não dependa de motivação, e eu acho que a música, a arte, o esporte, eles ajudam muito a gente nisso, né? Sim. E você, Rick, o que você tem aqui de diferente pra contar? Algum esporte, alguma viagem, alguma experiência, assim, que as pessoas talvez não tenham curiosidade, mas não façam ideia que você já fez? Então, Dani, uma curiosidade que eu pensei aqui agora, você perguntando aí, eu vou voltar de novo a falar um pouquinho assim, se você pensar uma criança que veio da periferia de São Paulo, tal, Zona Leste, quando eu consegui fazer, eu não terminei, eu entrei na faculdade em 2007 de tradutor e intérprete, que é na área de comunicação também, ó, eu de novo ali, né? Sempre voltando aí na comunicação, tô sempre aqui essa coisa da comunicação. Em 2009, eu fui fazer uma viagem internacional, que eu consegui me organizar, e aí eu fui, tipo assim, eu falei, preciso de fazer uma primeira viagem. E aí era dentro da América Latina. Escolhi Machu Picchu, eu queria algum ponto que me trouxesse, né, que eu tinha uma curiosidade. Eu sempre tive dos povos, né, tanto o povo indígena aqui no Brasil, quanto os indígenas aqui na América, e aí eu fui para Machu Picchu em 2009. Então, para mim, o que marcou? Minha primeira viagem internacional, meu primeiro voo de avião, e aí, tipo,
deu na louca e não consegui ninguém que fosse comigo, fiz uma viagem sozinha. Então isso quebrou assim muito paradigma, né? Você chegar num país de língua espanhola, meu espanhol ainda na época não era tão bom, eu conseguia me enrolar, conseguia me virar, né? Na verdade não enrolar, me virar de alguma forma. Então essa experiência assim de eu fiquei uma semana. Saí do Brasil, já desci em Lima, no Peru, fui de ônibus, 24 horas de viagem até Cusco. Caraca. Que é a cidade onde você sai para ir para Machu Picchu, você pega um trem ali que vai até Machu Picchu. Então, essas 24 horas aí é uma viagem beirando todo o litoral do Peru. Também é uma viagem muito linda, é muito cansativa. Que demais. É muito cansativa, mas assim, o ônibus ele vai beirando todo o litoral do Peru, então é muito bonito a vista que você tem na viagem. E foi a primeira vez que eu fui também naqueles ônibus duplo. Ainda bem que eu consegui assim a passagem, eu consegui o lugar que ficava de frente com o ônibus. Então que o ônibus duplo, o vidro inteiro é do motorista e no segundo andar o vidro fica todinho aberto para quem pega as primeiras fileiras. E eu sentei logo na primeira, então assim, a visão que você tinha da praia, das cidades. Assim, foi uma viagem que me fez crescer, assim, como ser humano, porque, assim, tudo você fazendo, tipo, eu acho que é bom você ter alguma viagem que você quebra esse paradigma, mas algumas pessoas podem estar se perguntando, putz, mas uma viagem chata, legal com os amigos. Eu concordo que uma viagem com amigos é muito melhor, é muito, muito mais da hora. Você aproveita mais, você vai rir mais o tempo todo, porque se são seus amigos, acontece uma situação, vocês já se conhecem, é muito melhor. Mas ao mesmo tempo, uma viagem que você faz sozinho, você tem que se virar tudo sozinho, você tem que tomar atitude, você tem que fazer. Então, foi muito interessante nesse sentido, assim, de uma viagem que você faz solo pra quebrar paradigma, conhecer gente nova. Foi muito da hora, assim, desse sentido. E talvez seja uma curiosidade, não sei se todo mundo Não, com certeza. já sabia disso. E você falando aí, né, tipo, a primeira viagem sozinho, primeira vez que você pega um avião sozinho, internacional, indo pra um país ali que você não era fluente, né? Sim. Acho que com certeza você cresce muito como pessoa, mas já que você tocou aí nessa questão de fluente, eu sei que você é fluente em inglês, né, você é formado nisso, mas quais são os outros idiomas que você fala? Assim, eu falo também o espanhol, né? Às vezes você dá aquela embaralhada, você dá aquela confundida, ainda mais quando você fica um bom tempo sem falar o espanhol. Mas hoje eu consigo aí falar, manter uma conversa aí no inglês e no espanhol. E você tá estudando aí também, né? Uns novos idiomas. Aí um idioma que eu comecei já 2 vezes, mas não foi com o professor, né? Eu comecei nos cursos gratuitos que tem do site alemão, lá da imprensa alemã, do Deutsche... Esqueci o nome do canal agora, depois eu vou lembrar. E aí eu acho muito interessante. Estou sabendo aí que você falou até no outro episódio, né? Como que tá aí esse... Você fala algum outro idioma? Já conversou com suas experiências também de fora português? Eu, obviamente, falo português, né? O inglês, eu tenho ali, né? Um inglês intermediário para avançado, não sou fluente. Espanhol, eu acho que é uma língua que eu sempre tive dificuldade, mas assim, eu entendo alguma coisa, né? Até porque a gente já teve algumas aulas disso até na faculdade, né? Mas um idioma que eu comecei a estudar recentemente, que eu tenho gostado muito, é o alemão. Porque eu tenho uma relação muito, assim, engraçada. Eu não tenho descendentes alemães, nem nada, né? Por parte de mãe tem alguns descendentes ali espanhóis e portugueses, italianos, mas alemão realmente não tem. Mas eu sempre me identifiquei muito com alguns aspectos da cultura alemã, né? Seja essa questão da disciplina, da responsabilidade, né? Da forma como eles lidam. E assim, era um sonho meu, né? De infância, morar na Alemanha. Ainda não realizei, mas pretendo realizar nos próximos anos, né? E acabei começando a estudar alemão na pandemia. Show. Tô estudando aí com um professor particular, nativo, e tem sido bem interessante e até engraçado, porque o alemão, a gente olha aquelas palavras gigantes com, sei lá, 30 consoantes, a gente fala, meu Deus, como que lê isso aqui, né? Mas assim, é engraçado que tem muitas coisas similares ao português, falar. mais ainda similares ao inglês, porque no fim das contas, assim, quando você pega a origem, né, o inglês e o alemão, eles meio que têm uma origem semelhante ali, né, que depois acaba destrinchando ali, né, no inglês, no germânico e no latino, né? Então tem muitas construções similares, e até mesmo as palavras gigantes, na verdade, elas são palavras compostas, né? Então, quando você começa a entender, tudo no alemão é muito racional, né? Pelo menos pra mim, que é uma pessoa, sou muito racional e analítica, faz muito sentido. Então, eu achado bem interessante aí. Você falando aí, a palavra, o nome do curso, acho que era Deutsch, Warum nicht? Minha pronúncia está ótima, mas é isso aí, eu lembro desse... Você falou que tem uma vontade de morar na Alemanha, e você já pensou em algum lugar específico ou não? É a Alemanha, sendo a Alemanha, ou tem alguma cidade, algum...
eu não tenho um lugar específico, eu acho que assim, eu tenho essa relação com a Alemanha que eu não sei de onde vem, sei lá, se alguém acredita em vida passada, pode ser que seja de uma vida passada, mas eu acho que eu tenho muita vontade de ir pra Europa como um todo, né, acho que eu nunca fui pra fora, né, só viajei dentro do Brasil, mas tenho muita vontade de morar na Alemanha, mas eu também moraria na Suíça, na Áustria, na Suécia, só que aí na Suécia eu já teria que aprender sueco, né, então fica um pouquinho mais difícil, mas eu gosto muito de muitas bandas novas suecas, né, eu sou uma pessoa que gosta de coisas bem diferentes, então a maioria das minhas bandas favoritas hoje, que são recentes, são suecas, então eu me identifico muito com aquela região ali, né, da Europa. Talvez, sei lá, o pessoal gosta muito de Munique, né, que é uma cidade que tem muita natureza, ou sei lá, Berlim, que é um pouco mais histórica, né, tem aquela coisa de toda a história da Alemanha ali, né, com Berlim. Mas não pensei ainda, mas acho que assim, o grande lance é que hoje, trabalhando com digital, isso fica muito viável, né, então eu comecei a vislumbrar isso depois que eu comecei a empreender no digital, porque eu percebi que eu posso trabalhar de qualquer lugar do mundo fazendo o que eu faço hoje, então começou a se tornar um pouco mais próximo, né, mais real, esse desejo de morar fora, principalmente na Alemanha. Então aí que tô começando a batalhar pra isso, né? Espero que nos próximos anos, quem sabe, esteja por lá. Da hora, é. E você, tem vontade de morar em algum outro país aí do exterior? Ou você pretende morar no Brasil, outro estado? Enfim, qual que é o seu desejo? Então, eu penso também. Eu já fiz um intercâmbio para Inglaterra, fiquei um mês em Liverpool. Então eu dei uma conhecida assim, foi muito rápido, né? Porque um mês, depende do ponto de vista, né? Um mês é bastante, mas ao mesmo tempo é muito rápido. Então eu tive já um pouquinho dessa experiência pisando um pouquinho no solo europeu, acho que eu tenho vontade. Agora eu não sei qual país, já pensei em Portugal, né? Porque tem uma cultura assim mais próxima da nossa, talvez até por conta na parte sul ali do Portugal ser um clima um pouco mais parecido com o do Brasil, mas acho que também moraria de boa na Alemanha. Pensei já também talvez a Espanha, que também é um pouco, ou Itália. Eu fico aqui um pouco, eu tenho descendência um pouquinho de sangue, que nem você falou aí, um pouquinho de português, espanhol e italiano, né? Então eu sempre tive essa curiosidade, já quase tirei a cidadania, mas aí deu uns rolos, aí deu um problema, ainda não tirei, mas é um sonho ter a cidadania italiana. Mas eu também tenho essa vontade aí, e assim que eu comecei a entender e trabalhar mais coisas no digital, também abriu essa mente aí, que você pode estar em qualquer lugar do mundo trabalhando, e os seus clientes podem ser também de qualquer lugar do mundo, fazer esse intercâmbio, essa troca. Eu tenho também, agora não sei quando aí, pode ser, quem sabe, daqui a alguns anos também. Né, com certeza, quem sabe daqui a uns anos a gente não esteja gravando esse podcast lá da Europa, né? Pensou? Mas isso é muito viável, não tem com certeza. limites para o que pode acontecer, não. O digital, ele abre muitas fronteiras, né? A gente falou isso num dos podcasts anteriores sobre a quebra de barreiras que o digital traz e, cara, hoje em dia você pode estar de qualquer lugar do mundo falando com qualquer pessoa do lugar do mundo, né? Então, as Olimpíadas são um exemplo disso, né? Sim. Cara, ontem eu fiquei até 2:30 da manhã assistindo o jogo de vôlei do Brasil e, tipo, é um negócio que tá rolando em meio à pandemia, super restrito, sem público, só que em compensação, acredito eu que essa é a Olimpíada que vai ter a maior audiência de televisão, né? Até por conta de não ter público. Então é muito interessante, né? Como o digital, ele quebra barreiras e ele nos propicia experiências bem diferentes e inovadoras, né? Que talvez não fossem possíveis há alguns anos atrás, né? Talvez há 10 anos atrás a gente não poderia trabalhar de qualquer lugar do mundo com o digital, né? E você falando das Olimpíadas, eu pensei agora, né? Por exemplo, eu também fiquei assistindo o jogo do vôlei até 2:30, mas logo na sequência teria da ginástica. E aí eu não fiquei, eu fui dormir. Mas hoje com o digital, assim que eu acordei, você procura nas redes sociais, YouTube, Instagram, você já encontra o vídeo sobre o resultado do que aconteceu. E não é só igual antigamente, né? Eu peguei essa fase do aquela internet de escada, que você já tinha alguns blogs. Ó, gente assumindo a idade aqui, né? Que você tinha algum... MSN, Orkut... MySpace... A galerinha mais nova provavelmente nem vai saber do que a gente tá falando. Então, você já consegue assistir. E aí você olha as visualizações, tipo assim, da ginástica, acho que aconteceu 5 e pouco da manhã, eu não lembro exatamente qual foi o horário. Sim. E, tipo, eu fui assistir depois, né, já era mais ou menos umas 10 horas, já tinha, assim, muitas visualizações, já tava na casa dos 1.000, tipo...
40 mil, 50 mil, tipo, a pessoa postou em alguns minutos, como viraliza também. Hoje a TV não é mais só a fonte de informação, como a gente já disse em outros podcasts, né? Você falando disso da Olimpíadas, como as redes sociais fazem a interligação, assim, de uma forma totalmente amarrada de tudo, né? Não tem como, o digital é muito forte. Não, com certeza. Acho que aí nessa questão da informação, né, das visualizações, dá tema aí para próximos episódios, né? Com certeza a gente vai trazer alguns temas sobre isso, mas eu queria voltar no ponto que você falou sobre fontes de informação. E eu queria, assim, como a gente tá se encaminhando pro fim do episódio, que você desse aqui, né, uma lista dos teus top 5, ou sei lá, enfim, dos seus top livros, filmes, séries, sei lá, músicas, bandas. Conta aí pra galera te conhecer um pouquinho melhor e já indicar pra eles, né, pra eles conhecerem algumas coisas aí. Provavelmente você vai trazer alguma referência que alguém não conheça, então manda bala. Boa, Dani, uma boa aí a gente poder falar um pouco dos nossos gostos. Eu fiquei aqui meio que pensando, né? Tô aqui, enquanto você falando, escrevi aqui no papel, fiquei pensando. Então vamos lá, música que mais assim hoje eu tenho escutado, tem me trazido motivação e várias. A música que eu curto hoje é o Believer do Imagine Dragons. Show. Então com certeza está na minha lista dos streamings. Top 5 aí. Uma série que pra mim todo brasileiro deveria assistir é 3% da Netflix. É uma série que fala muito sobre a realidade do Brasil. É a cara do Brasil aquela série. Então eu recomendo muito, e é uma série que eu gostei e eu assisti até o fim. Que também tem série que você inicia e não termina. Várias, né? Então essa série eu fui até o fim. Um filme, assim, tem vários, mas acho que é de bate-pronto agora. O que eu lembro é A Procura da Felicidade, do Will Smith. Um clássico. Então é um filme que marca muito essa questão da resiliência, da persistência, de você ir atrás ali, como você falou, da disciplina, né? Sim, com certeza. Ele tinha um foco ali. A disciplina que ele coloca no filme não é aquela tão tradicional, até porque ele não tinha nem onde morar, mas assim, a disciplina de insistir. Sim, com certeza. Bater de novo, bater na porta, fazer de novo. No caso dele ali a disciplina era essa, mas ele tinha essa disciplina e foi atrás. E um livro que me impactou na época da faculdade, em 2007, foi o Dois Irmãos, do Milton Ratum, que é um livro brasileiro que conta aí a história da briga não vou dar spoiler, mas ele fala de dois irmãos. E eles tiveram aí a origem, né, que a mãe deles é de fora, é imigrante. Então, também isso me traz, por conta dessa descendência, me trouxe esse conhecimento, essa curiosidade dessa convivência dos dois irmãos, a comparação, aquela coisa que a família faz, e de ser imigrante dentro do Brasil. Então, o livro é Os Dois Irmãos. Boa! E você, Dani? Fala aí pra gente, compartilha aí com a gente um pouquinho dessas 4 coisas aí que pra você é mais interessante, ou que pra você tá mais à voga assim na sua mente. Conta aí pra gente. Bom, vamos lá. Cara, a parte de música e artista é muito difícil, né? Minha relação é muito estreita com música. Eu vou me restringir a citar 2, porque eu acho que são muito importantes. A primeira deles é o Scorpions, que é uma banda alemã. Foi a banda que me influenciou a tocar, né? Então, na época eu tinha 10, 11 anos. Eu era fanática por Scorpions, era minha banda de cabeceira. E eu comecei a tocar guitarra por conta do Matthias Jebs, que é o guitarrista, né? E outra banda, assim, que pra mim eu tenho uma paixão muito grande é o Journey. Eu acho que o Steve Perry, né? Que é o vocalista, o ex-vocalista do Journey, pra mim é uma das minhas maiores referências, assim, de cantor. Vou ser meio clichê, né, mas acho que uma música que é atemporal e nunca fica velha é Don't Stop Believing, do Journey, né, Nunca Pare de Acreditar. Eu acho que tem infinitas músicas do Journey que eu poderia citar, eu amo a discografia inteira, mas eu acho que essa é muito importante, assim, ela é atual sempre, né, ela nunca se desatualiza. Agora, vamos lá. Você disse um livro... Agora uma série. Tá bom, uma série. Ou um livro. Cara, uma série que me marcou recentemente, assim, que eu achei muito legal, foi a The Man in the High Castle, né? O Homem do Castelo Alto, na Amazon Prime. Eu achei muito interessante porque ela conta, né? Eu não vou dar muitos spoilers, mas ela se passa em um cenário hipotético onde a Segunda Guerra Mundial teria um desfecho contrário ao que aconteceu, né? Então, os Estados Unidos, ele é dividido entre a Alemanha
Alemanha nazista e o Japão totalitário, e ele vai se desenrolando ali, né, e é muito engraçado você ver, tipo, o mundo por essa ótica, né, o e se, né, então, e se a Segunda Guerra tivesse sido outro desfecho, ou como seria esse mundo, né, então foi uma série que me prendeu muito, assim, assisti ela muito rápido, eu achei genial, assim, me marcou bastante. Não é nenhuma história que vai te trazer um grande aprendizado, assim, né? Mas foi muito interessante. Ela traz vários temas ali, né? Da hora. E questionamentos, né? Sobre os outros lados, né? Porque a gente tá acostumado a ver um lado só, né? E ela te traz várias óticas de uma mesma coisa, né? De um mesmo acontecimento. Achei muito interessante. Show. E agora um filme. Oi? Um filme. Cara, um filme que eu achei, assim, genial. Eu poderia citar vários, mas já que você falou sobre disciplina, um filme que vem muito à mente pra mim é o Whiplash, que é o filme lá do baterista, né? E ele mostra o quanto a gente pode ir muito além do que a gente acha que a gente pode ir, né? E o quanto a disciplina ali, toda aquela resiliência faz com que a gente alcance coisas maiores. Acho que é um filme muito marcante, tem cenas fortes, né? Quando ele tá treinando ali e tudo mais. Mas eu acho que ele tem muito a ensinar sobre essa questão da disciplina, sobre essa questão do respeito, da ordem, enfim, eu acho que foi um filme que me marcou bastante. E agora um livro, cara, eu fiquei pensando aqui, livro tá difícil, tem vários que eu acho interessante. Eu gosto, não leio muitas histórias, eu gosto muito de biografias e de livros, digamos, um pouco mais técnicos, né? A gente trouxe aqui o Marketing 4.0 recentemente, mas esse tipo de livro me chama muita atenção. Mas acho que o que eu gostaria de destacar aqui, talvez seja um dos que me marcou aí recentemente, foi o Ainda Estou Vivo, né? O Not Dead Yet, do Phil Collins, porque ele conta a história ali, né, de um músico sensacional, né, de um baterista, multi-instrumentista, compositor, e achei muito interessante porque a gente conhece o Phil Collins do Genesis, o Phil Collins de sucesso, né, da carreira solo, e cara, a gente vê que a vida dele ali foi muito difícil, muito do que você trouxe, né, dessa questão de você vir ali de condições menores, de você se superar, né, e o Phil Collins tem muito disso, então achei que a história dele, assim, me marcou bastante. Você falando de disciplina, eu lembrei agora, já que pôs da Olimpíadas, né, histórias bacanas que também a gente não precisaria estar falando, mas vai ficar aqui registrado e que está acontecendo, é a história do Ítalo Ferreira e da Rebeca Andrade, né, que tiveram essa coisa de persistência, resiliência e superação. Sim, até mesmo a medalha que teve ontem, né, do Bruno Fratos. Então, o cara que tava batendo ali na trave, né, há muitos anos, ficando ali, né, por questão de centésimo. Sim. Então acho que o esporte, ele traz muito isso, né. Eu acho que um ponto até muito interessante que tá tendo nessas Olimpíadas é que tem muitos favoritos perdendo, mas essa não é a parte interessante, né, mas a parte interessante é que tem muitas pessoas que, assim, que ninguém espera conseguindo resultados incríveis, né? Eu acho que um, assim, que eu posso destacar talvez seja o nadador da Tunísia. Sim. Que ninguém esperava que o cara lá na raia 8 ameaçasse, né? O favorito, o campeão mundial, dono de recorde e tudo mais. Então acho que tá sendo muito interessante, assim, viver isso, né? E pra quem não acompanha a natação, só pra fazer uma adenda, a raia 8 é o que fez o último tempo, né? Dentro das classificatórias. Então ele realmente foi uma zebra das zebras, porque era o último. Sim. Tecnicamente, ele balizou, ele tinha o pior tempo, né? Uhum. Ele, tecnicamente, por esse único aspecto, ele era o pior. Nesse único aspecto. Exato. Pelo único aspecto do balizamento, né? Que você tem ali nas eliminatórias. Ele era o pior, ninguém esperava. Foi uma surpresa até ele estar na final. Mas ele mostra pra gente, né? Um nadador novo. Acho que ele tem 18 anos. Espero não estar errado aqui, passando informação errada. Mas acho que, assim, mostra o quanto não importa as suas condições, não importa de onde você veio. Se você se dedicar, se você for atrás, você consegue, né? Acho que tem muitos exemplos que a gente poderia citar, então ele não é o único, até em outros momentos, né? Não só nas Olimpíadas, eu acho que isso é muito legal, né? A gente já tá terminando, então, pra quem quiser, a gente deixou aqui um pouco mais da nossa história, pra vocês conhecerem um pouquinho mais de quem é a Dani, de quem é o Ricardo. Então, a gente tá nesse momento já de encerramento, a gente queria deixar aqui pra vocês o que vocês gostariam de falar, traz pra gente assuntos, livros que vocês queiram que a gente comenta aqui, ou curiosidade, vocês podem comentar logo abaixo. Se vocês têm mais curiosidade, a gente pode conversar no one-to-one, seguir a gente nas redes sociais. O meu Instagram. Como que a gente te encontra nas redes sociais? O meu é Ricardo Piton do Marketing no Instagram. E a Dani?
E você me encontra no @dani.tm. Se você estiver no YouTube, a gente tá colocando o GC aqui, então tá aparecendo pra você. Se você estiver no YouTube, não esquece de se inscrever no nosso canal, né? Já ativa o sininho ali pra não perder nenhum episódio. Se você estiver nas plataformas digitais, né? Já segue aqui pra você também acompanhar todos. E é isso que o Ricardo falou, então se você tiver outras dúvidas e outras curiosidades que você quer conhecer sobre nós, manda lá no nosso direct, ou então temas que vocês querem ver no podcast, conteúdos, enfim. A gente tá aberto a feedbacks, dúvidas, sugestões, comentários. Manda bala.